Oeste, agora meio-dia e 32, a gente continua repercutindo por aqui os discursos, todo o evento que aconteceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o ato pró-anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. Pavinato, eu quero destacar aqui um discurso em especial que é do pastor Silas Malafaia. Sim. Ele falou muito sobre gente que está exilada no exterior por crime de opinião. Inclusive, ele citou o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, que vive na Espanha. Inclusive, nessa semana, no começo dessa semana, a Justiça Espanhola negou o pedido de extradição desse jornalista, do Oswaldo Eustáquio, que foi solicitado justamente pelo STF, Tribunal Espanhol. Exato. Eu li esse documento e diz exatamente isso, que os crimes pelos quais o Eustáquio responde no Brasil não são tipificados como crimes no país, ou seja, estão amparados pela liberdade de expressão. Vamos lá, são dois pedidos, na verdade, são duas derrotas que o Alexandre de Moraes ele sofre na Espanha. O primeiro é o pedido de extradição e também há um pedido para que, se ele não for extraditado, que ele seja ali denunciado por algum tipo de crime. Em primeiro lugar, nega-se a extradição e a fundamentação para que ele seja denunciado lá, que existe o princípio da extraterritorialidade, é o seguinte: o que Alexandre de Moraes chama de crime, na Espanha se chama liberdade de expressão. Aliás, existe até um recado implícito para o Moraes, porque aquilo que ele chama de crime também não é crime no Brasil, é liberdade de expressão. A gente cai numas cantilenas fáceis. E cai porque o estudo do direito é algo complexo e nós encontramos poucos profissionais dispostos a explicar, numa linguagem acessível ao povo, o que significa cada um desses conceitos. E liberdade de expressão, da mesma maneira que soberania é uma palavra que vem sendo tratorada, aniquilada, como foi democracia, como foi fascismo, como foi genocídio, a liberdade de expressão, se diz no STF, muito comumente Alexandre de Moraes. Lula ontem, em um dos seus discursos, provavelmente bêbado, se não bêbado, totalmente descompensado, ele diz que a liberdade de expressão ela não pode servir para proteger crimes, para proteger ofensas. E o Alcolumbre também, o presidente do Senado, que via de consequência é presidente do Congresso Nacional, está na linha sucessória, depois do presidente e do vice, se faltam os dois, ele assume a presidência da República. O Alcolumbre, ignorando a imunidade parlamentar, diz que vai processar Gustavo Gayer em todas as instâncias. Tamanha sua ignorância, sem saber que só existe uma instância que pode processar um deputado federal, que é o STF, então é impossível que ele processe em todas as instâncias, e é triste ver que o presidente do Congresso não saiba disso. É lamentável que o presidente do Congresso ele não saiba o que é imunidade parlamentar, e mais lamentável ainda que ele confunda imunidade parlamentar com liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito, uma garantia constitucional e um direito humano, universal, fundamental. Todos temos, em uma democracia, no Estado de Direito, a garantia da liberdade de expressão. Agora, nós não temos a imunidade parlamentar. E qual é a diferença? A imunidade parlamentar, ela dá um passo além à liberdade de expressão. Porque nós somos livres para falar o que quisermos. A liberdade de expressão não serve para cometer crimes. Não, muito pelo contrário. A liberdade de expressão, ela serve inclusive para cometer crimes, mas não para proteger esses crimes. Liberdade é liberdade. Eu sou livre para dizer aquilo que eu quero. Eu sou livre para fazer aquilo que eu quero. Se eu quiser fazer o bem, eu sou livre. Mas não haveria liberdade se eu só pudesse fazer o bem. Então a liberdade implica, você pode fazer tudo, o bem ou o mal. Mas saiba, se fizer o mal, isso é crime. É em razão da liberdade que criminosos cometem crime. E se cometem crime, eles respondem por esse crime.
A liberdade de expressão é isso. É garantida a liberdade de expressão. Na minha liberdade eu posso cometer crimes, mas eu respondo por ele. Portanto, não existe o crime de liberdade de expressão. Existe a liberdade de expressão. Através dela posso cometer crime ou não. Mas se eu cometer um crime, eu respondo pelo crime que eu cometer. E a imunidade parlamentar, portanto, ela é uma liberdade de expressão fortificada, porque, mais do que a liberdade de expressão, ela exime o parlamentar que faz uso da sua liberdade de expressão de qualquer punição criminal ou civil. É por isso que se fala em imunidade. Tudo que ele fala, inclusive ofensas, tudo aquilo não pode ser processado como se fosse um mal feito. A liberdade de expressão, portanto, é uma garantia para todo cidadão. A imunidade do parlamentar é a liberdade de expressão que não pode ser levada a um tribunal para condenar o parlamentar que faz uso da sua palavra, mesmo que no uso da sua palavra ele tenha agredido alguém, difamado, caluniado, injuriado ou provocado um dano moral. Agora, no caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, ele fez duras críticas. Mas essas críticas são difamações? Em primeiro lugar, crítica contra a autoridade pública não é punível com difamação se a crítica, por mais severa que ela seja, ela diz respeito aos atos dele como homem público. Existe calúnia? Existe, mas não foi o caso. Caluniar é dizer que alguém cometeu um crime que não cometeu. E injúria, me perdoe, mas se você quer ser um homem público, se você quer estar sob os holofotes, você não vai dizer que você é injuriado. Você pode muito bem escolher ser um cidadão comum privado. Se você escolhe ser um homem público, já não existe injúria. Portanto, a crítica, em especial de um jornalista, a qualquer autoridade pública é o mais lídimo exercício da liberdade de expressão, que não é só um direito, mas também um dever da democracia. Como eu já disse aqui, democracia é povo, demo, do grego. Kratos, poder. Poder do povo. Poder de quê? Poder de criticar tudo aquilo e todos aqueles que interferem na administração da coisa pública. E a administração do direito e da justiça é a coisa pública, a segurança pública é a coisa pública, a repartição de emendas é coisa pública, investimento é coisa pública, pagar um salário é coisa pública, você ser um funcionário público, ser um concessionário é coisa pública. Então, todos aqueles que se locupletam com dinheiro público e que cuidam, administram a coisa pública, que é a coisa de todos e ao mesmo tempo não é de ninguém. Essa é a definição de coisa pública. É aquilo que é de todos e ao mesmo tempo não é de ninguém. Todos esses estão se colocando, porque ninguém é obrigado a lidar com a coisa pública, estão se colocando como alvo de toda a crítica. E não existe democracia sem crítica. Portanto, quando um jornalista critica uma autoridade, não há hipótese, salvo no caso do jornalista caluniar, dele dizer, o ministro, ele estuprou alguém, ele inventou um estupro. Salvo esse caso da calúnia, não há crime na expressão de um jornalista contra uma autoridade pública. Isso no Brasil, isso na Espanha. Mas no Brasil, o nosso ditador Alexandre de Moraes deturpou a ideia e criou o crime de opinião. Mas isso não cola em nações alfabetizadas do primeiro mundo, como Estados Unidos, como Espanha, como a própria Inglaterra. Nós estamos começando a enfrentar diversas decisões de diversos tribunais que estão reconhecendo a situação vergonhosa, de exceção, ditatorial, que o STF, também sequestrado como instituição por ministros sem notável saber, vem nos colocando. Agora,
Tiago Pavinato, quero ouvir suas considerações finais, sobretudo sobre o impacto político desse ato. Olha, eu confesso aqui que desde o 7 de setembro eu fico um pouco incomodado com manifestações, porque eu fiquei muito frustrado com o resultado inexistente daquela grandiosíssima manifestação no dia 7 de setembro na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Eu espero que essas histórias que foram levadas hoje, com muita competência pelos oradores, essas histórias, de fato, comovam os nossos parlamentares e os façam entender que eles precisam de uma boa assessoria para que, caso os presidentes das casas não queiram levar adiante essas pautas humanitárias, não são pautas bolsonaristas, são humanitárias, são pautas humanitárias, são pautas do devido processo legal, do direito, sem o qual não há democracia, sem o qual nós, seres humanos, não podemos ser chamados de humanos, nós somos meros animais. Portanto, eu espero que eles saibam fazer uma obstrução, eles saibam se organizar para atingir objetivos e desfazer, né, o gosto amargo que ficou na boca de todos aqueles que participaram das manifestações do 7 de setembro aqui na Avenida Paulista. Eu quero aproveitar essa audiência enorme, dizer que nós somos líderes de audiência hoje, Daniel. Eu sou o louco dos números, eu fico acompanhando sempre. É uma grande honra fazer parte desse momento da Revista Oeste e quero deixar aqui um convite a todos vocês. No dia 24, segunda-feira agora é 17, amanhã é 17. Na outra, dia 24, às 19 horas, na Livraria Drummond do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo, vai ter a noite de autógrafos do meu livro novo, Nos Anais de Marx. É um livro que eu desmonto a figura de Karl Marx e eu conto com você, sua família, seus amigos, na Livraria Drummond, a partir das 19 horas, segunda-feira, dia 24, para o lançamento desse livro com noite de autógrafos. E já vou contar aqui. Quem assinar a Revista Oeste nesta semana, no plano, a partir de um ano, se você fizer um plano, um ano ou mais, quem assinar vai ganhar acesso privativo e exclusivo para a entrada na noite de autógrafos e um exemplar, tá? Então, nesta semana, de hoje até o dia 24, quem assinar a Revista Oeste a partir de um ano, vai mandar um e-mail depois para a nossa equipe de vendas para dizer o nome de quem vai estar na noite de autógrafos ou de quem vai o representar se você não estiver em São Paulo. Então, se você quer assinar a Revista Oeste, a hora é agora.